Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Diz assim: tendo Saul, quem era Saul? O rei de Israel na época. Ou seja, o homem mais importante da nação. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus eram um povo inimigo de Israel, estavam em guerra, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Quem era Davi nessa época aqui? Era um perseguido político. Saul, que era o rei, por inveja, por ciúme, começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir de Jerusalém, teve que fugir daquela região e começou a se esconder nos desertos. Davi era homem de guerra. Davi já tinha matado Golias, o maior gigante, o maior inimigo de Israel na época. Davi era um homem conhecido e foi justamente por ser conhecido que o rei Saul começou a ficar com inveja, porque ele andava pelas ruas e escutava o grito das mulheres: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então esse rei, esse homem poderoso, atingido por ciúme e inveja, algo muito comum nos dias de hoje, ele começa a perseguir Davi a ponto de Davi ter que fugir para os desertos. Você imagina alguém que tem um talento de ouro, alguém que derrubou o maior inimigo de Israel, que deveria estar sendo tratado com honras de Estado, está tendo que morar em caverna, com medo que caça durante o dia, porque o rei resolveu ter ciúme dele. E às vezes pessoas que estão acima de você resolvem ter ciúme de você e te perseguir. Às vezes pessoas que têm essa autoridade, que têm essa força, começam de alguma forma a te prejudicar. Alguns experimentaram isso na infância com o pai e com a mãe. Outros experimentaram com professores, com familiares. Outros estão passando algum tipo de problema desse tipo com o chefe no trabalho, com alguns colegas de trabalho que estão acima de você. Ou seja, a gente a vida toda, de alguma forma, percebendo ou não, sofre com ciúmes e inveja das pessoas. E Saul perseguiu Davi a ponto de ele ter que fugir. A pergunta é, se ele era guerreiro, se ele já tinha matado um gigante, por que ele não resolveu isso na mão? Por que ele não partiu para cima de Saul, se Davi sabia como fazer, tinha coragem para fazer, tinha força bélica para fazer, porque o exército, parte do exército seguia Davi. Vamos continuar lendo para entender. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel. Quantas pessoas ele pegou? 3.000 dos seus melhores soldados. Ele falou assim: olha, a gente tem milhares de soldados aqui, eu quero 3.000 dos melhores. 3.000 dos melhores para perseguir um. Terceira característica que aparece aqui depois de ciúme e inveja é covardia. Imagina, você pegar 3.000 dos seus melhores homens para perseguir um. Você quer destruir essa pessoa de vez e não importa se você vai usar de covardia para isso. Saul colocou Davi nessa situação. Ele foi aos currais das ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Então Saul estava com 3.000 dos seus melhores homens. E ele está perseguindo Davi pelo deserto, está indo para a região de En-Gedi, que é uma região muito conhecida em Israel até hoje, próximo ao Mar Morto, no deserto da Judéia. Ele vê aquilo, ele vê uma caverna e fala assim: vou ali, vou no banheiro. E entra na caverna. Quando ele entra nessa caverna, sabe quem já estava lá dentro escondido e ele não sabia? Davi. Isso quer dizer que você pode até ter até maior número, mas se Deus está com a outra pessoa, uma pessoa mata 3.000. É por isso que a Bíblia diz que sobre Israel não vale encantamento. O que isso quer dizer? Covardia, inveja, ciúme, trabalhos de feitiçaria, seja o que for, não vale contra você. Covardia contra você não vale. Inveja contra você não pega. Ciúme contra você não funciona, porque sobre Israel não vale. Israel hoje é o povo de Deus, aqueles que acreditam servir a Deus.
sobre Israel não vale encantamento, ou seja, não pega feitiçaria, não pega sentimento ruim. Tem que falar assim, meu Deus, eu estou com medo que eu descobri que uma vizinha minha está fazendo trabalho contra mim. Não pega, não vale contra você. Trabalhos ocultos só pega em quem tem brecha para isso. E quem é do arraial, do povo de Israel, ou seja, aqueles que hoje servem a Deus, essa é a linguagem figurativa para o povo de Israel nos dias de hoje, é o povo de Deus, aqueles que servem a Deus, sobre Israel, sobre o povo de Deus, não vale encantamento. Então Saul entra na caverna e justamente Davi está ali. Vamos ler para você entender. Havia ali uma caverna, Saul entrou para fazer suas necessidades, e Davi e seus soldados estavam bem no fundo daquela caverna. E eles disseram: esse é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Quando Saul entra na caverna e os soldados de Davi percebem que ele entrou sozinho, está ali abaixado, fazendo suas necessidades, desprotegido, eles começam a olhar e rir e falam assim, hoje está se cumprindo uma profecia. Olha o que eles falaram. Botaram Deus no meio. Tem gente que vai usar a própria palavra para confundir a tua cabeça e fazer você quebrar um princípio. Olha o que os homens de Davi falaram para ele. Hoje se cumpre a palavra de que Deus entregaria os seus inimigos nas tuas mãos. Davi, movido por essa emoção de todo mundo, olha o que ele faz. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que ele percebesse. Ou seja, você imagina que o rei naquela época andava com aqueles vestidos, com aquelas coisas, ele abaixa ali, o manto fica para trás, talvez 1,5 metro, 2 metros de distância, Davi vem, corta um pedaço do manto, ele não percebe. Mas Davi sentiu o seu coração tremer de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, então ele disse aos soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor e de erguer contra ele a mão, pois ele foi ungido pelo Senhor. Quando Davi tenta dar um passo e cruzar a linha da honra, ou seja, ele vai quebrar um princípio de honra, que mesmo que Saul tendo errado, mesmo que Saul esteja em pecado, mesmo que Saul é o mal da história, era o rei. E a Bíblia diz que a gente tem que honrar quem tem honra, e rei tem honra, e a Bíblia diz que a gente tem que honrar as autoridades, e Saul era autoridade. E aí Davi, incentivado, no auge da emoção, foi lá e cruzou um dedinho da linha da honra. Ele toca no manto de Saul e corta, mas quando ele corta o manto de Saul, ele não fez nada contra Saul, só cortou um pedaço do vestido dele. O coração dele tremeu de remorso, e pesou-lhe o coração, diz a palavra, por ter cortado o manto de Saul. E ele volta para trás, retém os soldados e fala, ninguém toca nele. Porque se meu coração tremeu de eu ter tocado no manto, imagina o dia que eu tocar nesse homem, não vai dar certo. Deus não está nisso não. Mas ele é mau, mas ele está te perseguindo, mas ele tem inveja. Mas eu não sou juiz. O juiz é Deus. O próprio Deus fala, minha é a vingança nunca vai ser tua. Quando é que Deus vai te autorizar a se vingar? Nunca. Quando é que Deus vai te autorizar a fazer o mal com quem te fez mal? Nunca. Porque o que está escrito não se muda. A Bíblia diz, ai daquele que mudar uma vírgula do que está escrito. Nunca vai mudar. Ele nunca vai te autorizar a quebrar um princípio. Nunca. Então acostume-se aos princípios, adeque-se aos princípios, porque Deus nunca vai liberar você a quebrar um. Nunca será permitido quebrar um. E o coração de Davi treme quando ele percebe, olha, não posso tocar nesse homem, ele é ungido do Senhor. Está todo errado, mas é autoridade, não vou tocar. E uma das cenas mais bonitas da Bíblia é quando Saul sai da caverna. Davi pega um pedaço do manto e vai para a boca da caverna. Saul já desceu um monte e Davi grita, meu pai Saul! Quando Saul olha para trás, ele levanta um pedaço do manto. Sabe o que ele está querendo dizer? Você esteve na minha mão.
e eu não te toquei. A Bíblia diz que Saul começa a chorar e fala: meu filho Davi. Sabe aquele lance de filme de a relação de amor e ódio? É verdade, né? Tem casal que se ama e se odeia ao mesmo tempo. Existem relacionamentos que é de amor e ódio. Saul amava Davi e o odiava ao mesmo tempo. A Bíblia diz que Saul começa a chorar compulsivamente porque percebe que Davi não é o que ele está pensando, mas ao mesmo tempo ele já mobilizou um exército inteiro. Aí entra orgulho, não posso voltar atrás, eu sou o rei. Entra a altivez de falar: eu é quem mando, não é Davi que vai determinar isso, com um pedidinho de perdão, me provando que ele não fez nada contra mim. Não, já dei ordem ao exército, não vou voltar atrás. O orgulho destrói o homem, a soberba antecede a queda, a altivez é pecado aos olhos do Senhor. Saul, ele não cai quando se joga sobre sua própria espada numa batalha. Ele cai quando começa a deixar o orgulho e a altivez entrar no seu coração. Você não cai quando morre ou quando comete um pecado e que te destrói. Você cai quando começa a deixar a altivez, a soberba entrar em você. E mesmo que Saul, estando todo errado, em pecado, com soberba, altivo, Davi ainda assim não quer tocá-lo. Davi ainda assim não quer fazer nenhum mal contra ele, porque o princípio que Davi seguia era mais forte do que o sentimento que Davi tinha de fazer algum mal. Davi tinha sentimento de fazer mal? Claro. Ele tentou até cortar a orla das vestes dele, mas ele não conseguia, apesar dos sentimentos negativos, romper a barreira do princípio. E aqui está um segredo importante. Mesmo que teus sentimentos digam o contrário, observe os princípios. Faz o que está escrito. E eu comecei a estudar a fundo o rei Davi para entender qual é a diferença dele para todos os outros homens e mulheres na Bíblia. Gente, isso aqui que eu vou te ensinar é ouro. Eu demorei talvez 10, 12 anos de estudo para te ensinar o que eu vou te ensinar agora em 3 minutos. 10, 12 anos comparando Davi com Moisés, Davi com Abraão, Davi com Daniel, Davi com o profeta Jonas, Davi com Samuel, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e Abraão não era. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus e João, discípulo de Jesus, não era. Porque pelo que me consta, Davi adulterou e assassinou. Pelo que me consta, se Davi tivesse vivo entre a gente ia estar olhando ele de lado, falando assim: olha o cara que traiu a fulana aí. Ainda mandou matar o marido da mulher. Gente, está amarrado. Não vou andar com esse cara. Criminoso. Já parou para pensar nisso? Que o grande rei Davi, que a gente tanto prega e fala sobre ele, cometeu crime. Não é só pecado, não. Pecado se ele tivesse só adulterado. Ele mandou matar irresponsavelmente. Ele matou muitas pessoas que não foi crime. Por quê? Era o código de guerra. Entrou, invadiu, matou. Naquela época, podia. Você vê que todas as pessoas que ele matou, que foram várias, Deus não considerou crime. Quando ele toca em Urias, marido de Batseba, cometeu. Por quê? Injustamente. Ele não era para morrer, ele não merecia morrer, ele não fez nada para morrer, ele não está na guerra contigo. Ele não está lutando contra você. Você fez porque quis. Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Como é que um homem que erra nesse nível é um homem segundo o coração de Deus, se Abraão não errou nesse nível? Se o profeta Daniel não errou nesse nível? Se José resistiu à mulher de Potifar e não tocou nela? Me explica isso. A mulher de Potifar tenta seduzir José. José resiste, fala não, resiste à tentação e não é um homem segundo o coração de Deus. Davi não resiste à tentação e é um homem segundo o coração de Deus. Me explica aí. Aí eu comecei a estudar. São anos para você pegar, para você cruzar as informações e chegar à conclusão do que eu vou te ensinar agora. A única coisa que diferencia Davi de todos os outros personagens bíblicos é o princípio da honra. Todo o resto, ele foi muito parecido com todo mundo. Na honra, ele sempre foi muito mais avançado. Davi era um homem que cumpria o princípio de honra a tal ponto
que anos depois que ele já era rei, já tinha passado por isso aqui, Saul já tinha morrido, Jonatas, que era amigo de Davi, filho de Saul, também tinha morrido no mesmo dia que Saul. Davi está no palácio com prosperidade, tomando o melhor vinho, aproveitando ali, comendo o melhor cordeiro que podia. Ele fala assim: tem alguém, servos, tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Saul já tinha morrido há anos. Saul era inimigo de Davi, eles nunca se reconciliaram. E Davi, anos depois da morte, fala: tem alguém que eu possa honrar? Davi tinha um código de honra tão forte que para ele honra não tinha prazo de validade. E aí um servo fala: tem um menino, Mefibosete, aleijado, filho de Jonatas. Ele é aleijado? É, porque quando os inimigos entraram em Jerusalém, Ababá tentou pegar ele, tropeçou com ele e caiu com ele de um jeito que aleijou o menino. Jonatas morreu naquele dia. Conclusão, ele ficou abandonado e aleijado. Davi falou: onde é que ele está? Ele está numa terra chamada Lodebar, porque ele tem vergonha de quem ele é, ele tem vergonha de quem ele se tornou. Ele tinha sangue real e agora está vivendo como um abandonado na casa dos outros. Falou: faz o seguinte, manda trazer Mefibosete para a mesa do rei, e a partir de hoje ele come como se fosse um filho meu. Ele precisava fazer isso? Uma pessoa normal não faria, mas quem tem o código de honra, quem é segundo o coração de Deus, não abandona o princípio da honra.